Por favor, pegue a palavra do Senhor, pegue a palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16. Eu creio e eu sei que você também crê, que muitas portas irão se abrir e que este ano será o seu ano das portas abertas. No entanto, nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos cair em armadilhas da vida e principalmente armadilhas do inimigo. Nós temos que ter certeza absoluta de que a porta que se abriu na sua vida, se foi o próprio Deus quem abriu essa porta. 1 aos Coríntios 16, versículo 9, quem achou diga amém. Diz assim a palavra: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém, igreja? Ou seja, o desejo de ver a porta se abrindo pode nos fazer acreditar que tudo aquilo que surgir ou acontecer pelo desejo, pela vontade, é Deus quem está fazendo. Eu quero tanto que aconteça, né? Eu quero tanto que uma porta na minha vida financeira aconteça, que a primeira coisa que acontecer, eu vou entender que é Deus. Mas será que é Deus mesmo? Eu quero tanto que Deus abençoe a minha vida sentimental e abra-me uma porta nessa área. E aí a primeira pessoa que surgir, eu vou entender que foi Deus. Mas será que foi Deus? Nas primeiras oportunidades que surgirem na minha vida, eu vou entender que foi Deus, porque eu estou orando, eu estou querendo muito. Mas será que é Deus? Uma coisa a vida nos ensina e a caminhada na fé nos mostra, que nem tudo que acontece, nem todas as oportunidades que surgem, é Deus quem está nos dando, é Deus quem está fazendo. Ou seja, nem todas as portas que se abrem, é Deus quem está abrindo. A gente tem que ter muito cuidado. Amém? A porta se abriu. Como que eu posso saber se realmente foi Deus quem abriu essa porta? Essa palavra vai nos ensinar a entender bem tudo isso. Amém? Quantos creem que essa palavra é de Deus? Diga glória a Deus. Então eu vou ler o versículo 9. E você aqui na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, quem me ouve pelo rádio, quem me assiste pela internet, leiam todos comigo em bom som e alta voz. Vamos lá. Porque, com fé, igreja, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Você crê nessa palavra? Então desocupe as mãos e vamos dar para essa palavra a maior, a melhor e a mais bela salva de palmas que Porto Alegre já deu para a palavra de Deus. Vamos aplaudir, igreja. Isso, aplaude e glorifique. Quem me ouve pelo programa de rádio, quem me assiste pela internet, junte-se a nós aqui, na sede estadual da Paz e Vida em Porto Alegre, e glorifiquem a Deus conosco. Vamos aplaudir, igreja. Pai bendito e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada, que o homem diminua e que o Senhor cresça.
remove os impedimentos, não deixa nada atrapalhar. E envia a tua palavra com poder, autoridade, ensinamento e revelação. E nos mostre, Senhor, quando a porta se abrir, se verdadeiramente és tu, ó Pai, quem está abrindo. E que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sente-se, por favor. Gente, muitas pessoas já se decepcionaram, já se frustraram na vida, porque acreditaram que uma porta grande e eficaz lhe foi aberta, e essa pessoa entendeu que foi Deus. Ela mergulhou de cabeça, como diz o ditado, ela se esforçou para tal, ela dedicou tempo, ela acreditou, ela confiou, e depois de um tempo, ela percebeu que não foi Deus quem havia realmente, de verdade, aberto aquela porta. Porque veio muitas frustrações, muitas decepções, a pessoa se encontrou em um momento complicado, crítico, difícil, de dor e de sofrimento, e ela entendeu na dor que não foi Deus que havia feito isso. Por isso a gente tem que ficar atento quando nós estamos num desejo muito intenso de que Deus faça algo na nossa vida. Eu quero muito isso. Eu estou orando há tempos por isso. Eu estou fazendo campanhas. Eu estou jejuando para isso, eu estou buscando para isso, eu quero muito. É um desejo do meu coração. De repente algo acontece, automaticamente a pessoa entende, é Deus fazendo. É Deus agindo, é Deus trabalhando. E a pessoa, por si só, toma posse daquilo. E ela vive aquilo como se realmente Deus houvesse feito. Talvez você pense assim, pastor, então Deus não faz? Sim, Deus faz. Deus ouve as orações. Deus reage à ação da nossa fé. Deus abre portas, Deus opera milagres. Deus faz coisas extraordinárias. Mas uma coisa, a vida e a caminhada com Deus nos ensina: nem tudo foi Deus quem fez. Nem todas as portas foi Deus quem abriu. Nós precisamos desenvolver, principalmente, o discernimento espiritual, para que a gente possa identificar se é Deus ou não quem está agindo e, no caso, abrindo a porta. Digam comigo, discernimento espiritual. Aliás, o discernimento, ele também é natural. Eu escrevi aqui e quero compartilhar com você. Escute atentamente. Discernimento natural, nosso, do homem, é uma capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. É uma coisa que a gente desenvolve ao longo do dia a dia. Principalmente na medida com que os anos vão passando, você vai amadurecendo, você analisa uma situação e você começa a discernir se aquilo é bom ou ruim para você, se aquilo é certo ou é errado. Discernir vem da mesma raiz de distinguir. É quando você distingue algo, se aquilo é bom, se aquilo não é bom, se aquilo é certo, se aquilo é errado. Esse é o discernimento natural da pessoa. E o espiritual se entende de duas formas. Primeiro, um dom do Espírito Santo. Isso você pode ver em 1 Coríntios, no capítulo 12. O discernimento espiritual é um dom do Espírito Santo. E também é uma capacidade adquirida
que nos faz compreender, distinguir e identificar, olha só, se algo provém de Deus, se é algo que vem do céu, se é algo natural do dia a dia, porque nem tudo vem do céu e nem tudo é do diabo. Quem está entendendo? Tem coisas naturais. O problema das pessoas é espiritualizar tudo. Aconteceu algo bom, foi Deus, não é assim? Aconteceu algo ruim, foi o diabo, não é assim? E nem sempre. Às vezes é do dia a dia. É uma consequência natural do dia a dia. Então, o discernimento faz você analisar a situação e perceber. É uma coisa que realmente foi Deus quem fez. Toda honra e toda glória para Ele. Amém? Não, é uma coisa do dia a dia. Foi uma coisa natural que aconteceu. É uma coisa que ocorreu devido às minhas ações, às minhas atitudes. Mas também, como eu coloquei aqui, pode ser algo maligno, algo de influência maligna. E o discernimento espiritual faz você enxergar, faz você ver, faz você distinguir, discernir quando o diabo está por trás da situação. Portas vão se abrir, porque Deus vai abrir muitas portas para você. Amém? E você vai saber quando for Deus que realmente estiver abrindo. Portas irão se abrir naturalmente, por conta do teu empenho, por conta do teu esforço, por conta da tua capacidade humana. Porque o que cabe a você fazer, Deus não vai fazer. Amém, pessoal? As pessoas têm que aprender isso. É por isso que muita gente está na igreja com a vida parada, porque fica esperando Deus fazer tudo. E Deus só vai fazer aquilo que não cabe a nós fazer. Quem está compreendendo? Então, coisas grandes de verdade, portas excelentes de verdade, que fogem da nossa capacidade, aí é Deus quem vai fazer. Mas o que cabe a você fazer, você vai fazer. E elas também irão se abrir. Oportunidades irão surgir e coisas gloriosas da parte de Deus virão. Amém, gente? Mas o diabo, presta atenção, que é mentiroso desde o princípio, que é sagaz e enganador, ele também pode se aproveitar da situação, da tua ânsia de querer muito, do teu desejo de querer muito aquilo, te preparar uma armadilha, uma arapuca em forma de porta, para você acreditar que é Deus quem está abrindo, para que no futuro Ele venha te passar uma rasteira, para que no futuro Ele venha te derrubar. Quem está compreendendo? Então você tem que prestar bastante atenção nisso também. O diabo é assim, ele se transfigura em anjo de luz. O diabo jamais mostrará a sua face como ela é. Pelo contrário, ele sempre irá mostrar uma face no qual muitos serão enganados, como são enganados até hoje. Uma porta se abriu, foi Deus. Calma. Vamos entender se realmente foi Deus. Amém, gente? Pastor, como eu sei que foi Deus e não o diabo? Como eu sei que realmente é Deus que está abrindo? Primeiro, quando é de Deus, nunca será algo contra a sua palavra. Amém? A porta se abriu, diga glória a Deus. Como eu sei que é Deus que está abrindo? Deixa eu discernir, deixa eu analisar, deixa eu distinguir. Se for contra a palavra de Deus, não é Deus. Se me fazer transgredir a Bíblia, não é Deus. Se me fizer pecar, não é Deus. Quem está compreendendo? Anota isso. Abre a Bíblia, por favor, na primeira carta de João, no capítulo 5.
Primeira carta de João, no capítulo 5. Pastor, como é que eu encontro essa carta rápido, assim como o senhor faz? Abra em Apocalipse e volte. Aí você encontra primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Quem achou, diga amém. E esta é a confiança, olha como começa, confiança, que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ó pessoal, Deus só faz algo em nossas vidas segundo a sua vontade, tá bom? 1 de João 5, versículo 14, pessoal. Primeira carta de João 5, versículo 14. Lá no finalzinho da Bíblia, vou ler de novo. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se a porta se abriu, é algo de acordo com a palavra de quem, igreja? Com a palavra de Deus. É algo de acordo com os preceitos do Senhor. É algo de acordo com a vontade do Senhor. Nós temos que ter sabedoria e discernimento para identificar isso. Se qualquer coisa que você estiver pedindo a Deus acontecer posteriormente algo, e você perceber que isso não é da vontade de Deus, ou vai te fazer transgredir a lei de Deus, a palavra de Deus, automaticamente você vai perceber que isso não é de Deus. Não é Deus que está abrindo. Não é Deus quem está fazendo. Pode ser algo humano, algo seu. Você quer tanto isso que você está pensando que é Deus. E às vezes a gente, na ânsia, no desejo de ter aquilo, a gente fica cego, a gente entra de cabeça na situação e acaba se frustrando, se decepcionando. Outro dia, um amigo me contou que, na ânsia de ter um carro, de financiar um veículo, ele fez um daqueles financiamentos malucos, sabe que você paga mais do que 2 carros? Tem financiamento assim, né? O valor do carro é X, tu paga o dobro do valor, ainda um pouco mais. Na ânsia de ter, ele achava que era Deus que estava dando aquela chance, porque ele foi na concessionária, deu os dados, o vendedor disse, aprovado. O banco liberou. Foi Deus que abriu. Amém, pessoal? Aí veio a quantidade de parcelas, o valor, e no final, agora com calma, analisando bem a situação, ele viu que entrou numa furada. Não conseguiu pagar, e posteriormente ficou sem o carro. Porque o banco vai buscar aquilo que é seu por direito. Sim ou não? Era uma coisa dele. Eu não posso dizer aí, nem mesmo que a culpa é do diabo, nesse caso. Mas era uma coisa que ele queria, então ele achou que Deus estava abrindo e Deus não estava abrindo. Como também eu conheci
caso de pessoas que estavam orando muito a Deus para Deus abrir uma porta na vida sentimental. E surgiu alguém. E a pessoa disse: é de Deus. Eu estou pedindo a Deus para enviar uma pessoa porque eu estou só, estou solitário. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. A pessoa surgiu, é de Deus, é um presente de Deus. É o que mais a gente vê nas redes sociais, né? Meu presente de Deus. Foi a destruição da pessoa. Eu acho que Deus não manda ninguém para destruir a vida da outra, sim ou não? E às vezes é o diabo por trás. Então, muito cuidado quando algo acontecer de importante, de grande e especial na sua vida. Quando uma porta se abrir, tenha muito cuidado para você saber se realmente é de Deus. Amém, pessoal? Segundo, quando é de Deus, o que acontece traz paz ao seu coração. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Versículo de número 33. Primeiro aos Coríntios 14, 33, diz assim, ó. Porque Deus, vê bem, não é Deus de confusão, senão de quê, igreja? De paz. Depois ele diz, como em todas as igrejas dos santos. Mas foque aqui, porque Deus não é Deus de confusão, senão de quê? De paz. Se Deus abriu, aquilo vai trazer paz para o seu coração, tranquilidade para você. Toda decisão importante que você tomar, e que desta importante decisão, portas vierem ou não se abrir na sua vida, você tem que ter paz aqui, ó, interior, tranquilidade. Amém, gente? Se tiver algo te incomodando, se você estiver ali sentindo uma incomodação, se você não consegue ter sossego, ter paz, ainda que pareça algo bom, é algo bom que está acontecendo. Não, mas tem algo que está errado. Ah, mas é uma oportunidade. Não, mas eu não estou me sentindo, sabe? O Espírito Santo está me incomodando. É o Espírito Santo mesmo te incomodando. Deus faz assim, para te mostrar que tu está caindo em uma armadilha, que não foi Ele que abriu porta, coisa nenhuma. Porque as coisas de Deus traz paz. As coisas de Deus traz tranquilidade. As coisas de Deus traz refrigério para a nossa alma. Se é uma porta que Deus está abrindo, então é uma bênção. E se é uma bênção de Deus, eu tenho que me sentir abençoado e não incomodado. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Amém? Um dia eu fui transferido de uma igreja e você sabe, quando a gente recebe um telefonema de troca de igreja, de cidade ou de estado, a primeira coisa que vem em mente é onde vamos morar. É buscar uma casa, um apartamento para morar. E em uma dessas mudanças nós encontramos um pequeno condomínio e um pequeno apartamento para morar. E quando eu saí dali de dentro, algo me incomodou. Sabe aquela incomodação aqui dentro, Deus dizendo, não é lugar para vocês viverem, não é lugar para vocês morarem, não é aí que eu quero que vocês estejam. Só que eu fiquei com aquilo apenas comigo, nem compartilhei com a pastora, e fomos morar naquele apartamento.
Foi o pior lugar que nós moramos na nossa vida. Foram só 6 meses ali. Mas foram meses terríveis. E eu sabia que Deus tinha me alertado, que Deus tinha dito que não era para ficar ali. Tanto que um dia, rapidamente, em questão de 2 dias, eu encontrei um outro apartamento. Negociei a mudança por conta própria, nem falei com o ministério. E mudei. E quando cheguei lá no outro apartamento, fui sozinho, nem falei com a pastora, ela estava trabalhando. Eu disse assim: Deus, é para a gente morar aqui ou não? Se não for, o Senhor vai falar comigo da mesma forma que falou antes, que não era. E quando eu saí, negociei com o proprietário, as coisas aconteceram assim, sabe, numa facilidade. Me apresentei como pastor, fui muito bem tratado, ele facilitou tudo. Era uma quinta-feira, eu disse para ele: sábado eu quero estar aqui. Ele: não, mas não é assim que funciona, precisa disso, precisa daquilo. Eu disse: não, o senhor não está entendendo. Eu tenho que morar aqui sábado. Pois vamos ver isso aqui. Aí começou a fazer certas concessões. Sábado ao meio-dia eu estava lá, em paz, tranquilo. Jéssica conheceu no dia e sentiu muita tranquilidade, muita paz. A gente foi muito feliz ali. Amém, gente? Se qualquer coisa acontecer e você não sentir paz, não vá em frente, você vai ter prejuízo. Sabe por quê? Porque olha o que é que Deus faz em nosso favor. Jeremias 29. Jeremias 29. Olha o que Deus pensa ao nosso respeito. Olha o que Deus tem para você. Deus tem isso aqui, não abra mão disso aqui. Jeremias 29, versículo 11. Quem achou, diga amém. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, diga: Deus tem o melhor para mim. Amém? Foi Deus que abriu, pastor, foi? Então é algo bom. Paz no coração, alegria, bênção. Porque portas abertas da parte de Deus são bênçãos. Então você tem que estar bem, você tem que se sentir bem. Amém? Você tem que ter tranquilidade, refrigério, paz, certeza, alegria. Sabe quando algo te alegra, quando algo te faz bem, quando algo acontece que o teu coração se enche de alegria? Pode ter certeza, é Deus quem está fazendo. Amém, pessoal? Eu sempre digo aqui na igreja: tenha mais de uma Bíblia e compre uma Bíblia atual ou baixe no telefone, porque as versões atuais, elas são muito mais fáceis de entender. E eu anotei uma aqui, esse mesmo versículo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus tem coisas melhores e maiores para vocês. Portas vão se abrir, e quando se abrirem, a certeza que todos teremos, que é Deus quem está abrindo, é paz no coração, é alegria no coração, é certeza de um futuro melhor, de coisas maiores que virão, e de bênçãos extraordinárias que o Senhor tem para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último, como saber se é Deus? Quando é Deus quem abre,
nós ficamos dependentes dele. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quando eu sei que é Deus quem abriu a porta? Primeiro eu disse: nunca será contra a sua palavra. Segundo, traz paz e tranquilidade ao coração. Terceiro, te torna dependente de Deus. Gênesis 12, 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava abrindo portas para o Abraão. Sim ou não? É só você ler o texto e ver a quantidade de portas que Deus está abrindo. Eu vou ler de novo, ó. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque bênçãos, igreja, são portas abertas. Amém? Mas percebeu que Deus está tornando o Abraão totalmente dependente dele? Quem percebeu? Totalmente dependente. Porque ele diz assim, ó: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus jamais vai abrir uma porta para que você possa sentir que você não precisa dele. Ah, eu não dependo de Deus. Por exemplo, abre uma porta excelente na sua vida. Se você identificar que você não vai precisar de Deus, não é Deus que está abrindo coisa nenhuma. Porque quando é Ele que abre, você tem consciência de que você vai depender dEle para que tudo aconteça de maneira satisfatória, para que tudo vá bem. Porque Deus tem o controle de tudo. Amém, pessoal? E eu particularmente não tenho problema nenhum de depender de Deus, de colocar a minha vida na dependência de quem? Na dependência do Senhor. Eu falei isso aqui há poucos dias. O problema é depender dos outros. Sim ou não? E todo mundo aqui já dependeu de alguém. Sim ou não? E é ruim. Sim ou não? Agora de Deus não tem problema nenhum. Quanto mais você depende de Deus, melhor. Porque se tu depender de mim, eu posso errar com você. Se eu depender de você, você pode errar comigo, sim ou não? Deus não erra com ninguém. Deus não falha, Deus é perfeito, pessoal. A melhor coisa que um cristão pode fazer na sua vida é se colocar na dependência de Deus, é depender de Deus para tudo. E é uma hora que Deus age, é uma hora que Deus trabalha, é uma hora que Deus realmente percebe que você colocou tudo nas mãos dEle. Porque como eu já li esse texto aqui, é um texto que eu particularmente procuro viver, Provérbios 16, principalmente na obra de Deus, pessoal. Principalmente na obra de Deus.
Porque a obra é de Deus, mas ela é feita pelos homens. E você sabe que muitas decisões são tomadas na obra. E às vezes a gente precisa, até mesmo na obra, buscar esse discernimento. De quando, por exemplo, o teu líder estadual, o teu líder nacional te liga e te diz assim: pastor, tua passagem está comprada para o dia tal, e a partir do dia tal tu vai estar na cidade tal, no estado tal, dirigindo a igreja tal. A tua vida, ela muda radicalmente, porque tu vai mudar de um estado para o outro, de uma cidade para outra, de uma igreja para outra. Tu vai conhecer novas pessoas, novas culturas. E se você já teve, ou se você tiver a oportunidade de conhecer outros estados do Brasil, você vai perceber o quanto é diferente morar no Rio Grande do Sul e morar no Nordeste, por exemplo. Morar no Rio Grande do Sul e morar no Norte. O Brasil é muito diferente. Por isso que eu procuro viver esse texto aqui, ó, que diz assim, ó, Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Aquela célebre frase: a última palavra vem do Senhor. Amém, gente? E quando nós dependemos de Deus, a última palavra vem de quem? A última palavra vem de Deus. Versículo 2: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Ou seja, tudo para o homem está bom, tudo para o homem está certo. É igual a história do carro lá do colega que me falou. Quando eu coloquei os dados lá e ele disse aprovado, eu pensei, é Deus que está abrindo a porta. Eu quero tanto um carro, né? Porque todos os caminhos do homem são limpos, são bons aos olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos, e os teus pensamentos serão estabelecidos, ou seja, serão bem sucedidos. Confiar em quem? Em quem, igreja? Então depender do Senhor. A porta se abriu, mas eu vou depender de Deus para tudo. Então é Deus quem está fazendo. Amém, pessoal? Por exemplo, falando acerca da minha vida, rapidamente, quando me ligaram para vir para cá, eu entendi e discerni, é uma porta de Deus se abrindo. Estar aqui hoje é estar vivendo uma porta que Deus abriu no meu ministério e na minha vida. Amém, pessoal? E sabe por que eu tive certeza disso? Porque tudo no meu ministério, na minha vida aqui no Rio Grande do Sul, está na dependência de Deus. Isso eu garanto para você. Está na dependência de Deus. Tudo está na dependência de Deus. E eu, particularmente, mais uma vez digo, é maravilhoso estar na dependência dEle. Porque Ele não erra, pessoal. Ele não falha, Ele é perfeito. Ele tem o melhor. Acontece coisas às vezes que a gente fica pensando, e agora? Mas quando a gente lembra, Deus está no controle. Deus tem o melhor para mim. Deus sabe tudo. Deus sabe de todas as coisas. Aí você confia, você descansa e espera em quem? E espera no Senhor. Quando é de Deus, você fica dependente dEle. Diga glória a Deus. Amém? Toma posse. As portas vão se abrir. Amém, igreja? Mas o que é que você vai fazer? Você vai discernir se realmente é Deus
quem está abrindo essa porta. Se Deus está abrindo, nada que Ele faz é contra a palavra dEle. 2, traz paz e tranquilidade para o teu coração. E 3, torna você dependente dEle. Quem entendeu? Quem recebe a palavra? Pegou a visão, gente?